Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós te louvamos porque através da Tua palavra o Senhor se revela a nós. Nós te louvamos porque Cristo é a palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender nas Suas Escrituras a Tua vontade e compreender verdades importantes sobre quem o Senhor é e o que o Senhor deseja de nós. Guia-me, Senhor, para pregar a Tua palavra com fidelidade e guia a cada um para escutar a Tua palavra com atenção. E é por isso que eu oro, Deus, e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se Deus permitir, hoje é o começo de uma longa jornada que nós teremos, estudando a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus. Jesus, por vezes, pode parecer para nós um personagem, alguém distante, alguém de quem nós lemos e alguém que, por vezes, parece como um detalhe para quem vai à igreja. Ele é aquele que morreu por nós sabemos disso, nós celebramos isso na ceia, em sua memória. Mas Jesus é de fato muito mais do que isso. E a gente pode ficar acostumado com uma vida religiosa, fazendo as nossas orações, que às vezes podem até parecer como rezas. E a gente faz isso quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. A gente lê um livro de capa preta, ou às vezes é uma capa verde ou azul. Hoje em dia pode ser uma capa colorida. Você pode ler no celular esse livro. E a gente vai num lugar que tem outras pessoas. E ali a gente canta, a gente ora. E a gente ouve alguém falar sobre esse livro. A pergunta é por que afinal a gente faz isso? Por que você está aqui hoje? Por que a gente vem nesse lugar? Por que a gente canta? E meu objetivo é levar a Igreja Batista Regular Emanuel a responder a pergunta mais importante que existe. Quem é Jesus? Talvez alguns aqui tenham a oportunidade de ter assistido aquele seriado The Chosen, uma tentativa de transformar a vida de Jesus numa série de TV. É interessante em alguns aspectos, é legal em outros aspectos, mas é extremamente perigoso, muito perigoso. E quando a gente começou a assistir lá em casa, que aliás depois de um tempo a gente parou, eu alertei as meninas, eu falei, meninas, isso é uma ficção baseada em fatos bíblicos. Mas é uma ficção, é uma fábula. Mas o fato é que muitas pessoas criam a sua teologia sobre Jesus, baseada em filmes, baseada em seriados, baseado num livro que ele leu. Mas a melhor fonte de entendimento sobre quem é Jesus são os Evangelhos e as Escrituras. Quem é Jesus, segundo aqueles escritores que registraram a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Aqueles que caminharam com ele ou aqueles que ouviram de primeira mão dos que estavam com ele. E por fim, como a resposta dessa pergunta, quem é Jesus, nos ajuda e afeta e deve afetar a nossa adoração e o que nós temos feito como igreja. Nos Evangelhos nós podemos observar o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento sobre o Messias, um pouco do que a gente viu inclusive com o pastor José Moraes durante a conferência. É possível observar o ensino de Jesus
a sua vida, o seu ministério, por onde ele andou, o que ele fez, o que ele ensinou, os seus milagres. E a minha intenção é expor os evangelhos de maneira cronológica, em ordem dos acontecimentos, e buscar aplicações para a nossa vida individual e nossa vida como igreja. Em cada episódio, ensino da vida do nosso Senhor, expositivamente. E para isso é importante a gente começar compreendendo um pouco dos objetivos de cada evangelho, como é que ele foi escrito. Por exemplo, Mateus, ele é escrito especialmente para judeus. Em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Ele é o rei prometido do Antigo Testamento. E nós veremos isso quando a gente estudar a genealogia de Jesus em Mateus. Em Marcos, a tradição diz que o autor é João Marcos, que é mencionado em Atos, e que ele registrou os relatos de Pedro sobre a vida de Jesus estando em Roma. Então, em Marcos, você percebe que Jesus é mais um servo. Em Marcos, Jesus é um escravo, ele não nasce em Marcos. Ele simplesmente aparece correndo e pregando e correndo de um lado para o outro, rapidamente, uma dinâmica muito rápida. Algo que é valorizado na cultura romana, que é o trabalho, a dinâmica. E por isso é uma característica desse evangelho, que é de certa forma a nossa cultura. Então Lucas, o evangelho de Lucas é um médico e historiador, e o seu evangelho é escrito por uma pessoa intitulada Teófilo, que não é muito claro se é um nome ou um título. E o evangelho de Lucas seria como o primeiro volume da história do Senhor Jesus e a igreja, que é descrito ali, o começo da igreja escrito em Atos, que também é escrito pelo mesmo autor. E em Lucas, Jesus é o homem perfeito. A sua descendência é demonstrada até Adão, filho de Deus. E de fato, Jesus é o segundo Adão, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios. E então vem o evangelho de João, que é escrito para defender acima de tudo a divindade de Jesus. Então, nos relatos de João, Jesus também não nasce. Em João, Jesus ele é. Ele simplesmente existe e sempre existiu. Em algum momento ele se fez carne e habitou entre nós. E é desse ponto que eu entendo que a gente deve começar. Começar a entender quem é Jesus e seus ensinos, à medida que nós conhecemos e reconhecemos a sua eternidade. E por isso eu quero ler João 1, versículos 1 a 18. Eu vou aprender a fazer uma fonte boa aqui. Vocês estão conseguindo ler? Se lá atrás eu fiz joinha, então tá tudo certo. Muito bom. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava com Deus e estava com Ele no princípio. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Opa, ali. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é
o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existe antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Eu creio que esse texto nos ensina que Jesus Cristo é Deus, o meio divino da criação, salvação e a revelação de Deus para a humanidade. Eu creio que esse é o ensino central desse texto, do começo ao fim. Um trecho como esse, ele derruba diversas mentiras ensinadas e cridas sobre o Senhor Jesus nos dias atuais. Esse texto também demonstra verdades que muitas vezes nós, como crentes, não nos damos conta e são importantes para a gente compreender a grandeza e supremacia do Senhor Jesus, a quem nós adoramos e a quem nós servimos e amamos. De fato, quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer tudo sobre aquela pessoa, não é verdade? A gente quer saber os seus gostos, o que ela gosta de comer, o que a sua cor favorita, onde ela gosta de passear, que tipo de música ele gosta, que filme ele gosta. E então a gente se sujeita a esses gostos daquela pessoa que amamos muitas vezes. E agora a gente está diante de 3 verdades sobre Jesus. Não somente aquele Jesus que esteve no mundo, mas aquele Jesus que de fato existia antes de nascer de uma virgem chamada Maria. E eu quero trabalhar com vocês hoje a primeira verdade. Nós vamos trabalhar provavelmente 2 ou 3 domingos nesse texto. Então a primeira verdade é que Jesus é o Criador de quem que tem a vida em si mesmo e salvação. O texto diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja, Jesus, ele é o Criador. João usa uma expressão aqui, no princípio, que é exatamente a mesma expressão de Gênesis 1, no princípio. Inclusive, se você for ver a tradução grega do Antigo Testamento, que se chama Septuaginta, as palavras são exatamente as mesmas. Enarre, no princípio. E João, então, começa o seu evangelho muito antes de Maria, muito antes do anúncio do Messias. Ele começa literalmente no começo da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. No princípio, era o Verbo. João 1. No começo de tudo, quando Deus lançou os fundamentos da criação, já era o Verbo. Ele já existia. Já estava lá o Verbo. Mas afinal, quem é o Verbo? A palavra traduzida por verbo, uma palavra muito usada na nossa cultura hoje em dia. A palavra logos. Você já ouviu essa palavra? Odontologia, teologia, psicologia. Uma palavra que literalmente significa palavra ou discurso, o discurso sobre algo. E essa palavra era usada no tempo de João pelos gregos para falar de uma força criadora, de uma força que exaltava o que é bom e reprovava o que é ruim, e uma força que governa o universo. E João usa exatamente essa palavra para se referir a Cristo. Assim como diversas culturas hoje, inclusive assim como a cultura indígena tem as suas próprias ideias de quem criou o universo, de quem criou o homem, de quem governa a natureza e etc.
E os gregos, então, tinham essa mesma ideia. E se você for ver, qualquer povo tem algum tipo de ideia sobre como as coisas vieram a existir. E para os gregos, isso era o Logos. E João usa exatamente essa palavra para se referir a Jesus, porque Jesus é o Criador. Jesus é aquele que aprova o que é bom e reprova o que é mal. Jesus é a causa da vida. Quem deu vida ao ser humano foi o Senhor Jesus. E por fim, Ele é o governador do universo. Então essa palavra Logos, que significa literalmente a palavra, Jesus é a palavra. E ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amados, João afirma que é o Senhor Jesus, aquele que andou aqui na terra, é o próprio Deus que estava ali no início de tudo e criou todas as coisas. Será que quando nós cantamos, louvamos e oramos a Deus, nós fazemos isso com a consciência de que é esse o Deus que nós estamos orando, a quem nós estamos orando, a quem nós estamos louvando, a quem nós cantamos? Será que quando a gente lê Gênesis 1, nós lemos com a consciência de que é o Senhor Jesus fazendo aquelas coisas? Abre em Gênesis 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. E repare quantas vezes esse texto diz: disse Deus. Olha só, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem fome, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo, o firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento dos céus, e houve tarde de manhã o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Amados, é Jesus que está fazendo isso. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e povoem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies.
e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o 5º dia. E disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa imagem, nossa semelhança, mas Deus não é um? Sim, Deus é um. Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos a nossa imagem. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o 6º dia. Veja, o Senhor Jesus, o Verbo, criando e ensinando o homem como viver. Capítulo 2 continua mostrando Jesus ensinando o homem a cultivar e guardar o jardim. Jesus levando os animais para que o homem dê nome a eles. Dando a mulher ao homem a sua correspondente, sua auxiliadora. Ele é o Criador. É por ele que essas coisas foram feitas. É isso que João está falando. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é o Verbo, Ele é a Palavra. E como é que Deus criou todas as coisas? Disse Deus, e assim se fez. Disse Deus, e assim se fez. Disse Deus, e assim se fez. Disse a Palavra. Deus criou pela sua Palavra. Percebe? E Jesus é essa palavra, aquele por quem e através de quem tudo foi criado. Jesus estava ali com Adão, ensinando a viver, mostrando o que deveria fazer. Com a luz que eu tenho, eu creio que existia uma figura humana ali, de Deus. Afinal, quando o homem peca, o que Deus faz? Ele vem caminhando pelo jardim. De fato, Adão é o primeiro discípulo de Jesus e o primeiro traidor. Há uma série de livros que vocês devem ter ouvido, as Crônicas de Nárnia. É uma alegoria para explicar a Bíblia para crianças. Se você tem filhos, vale a pena ler as Crônicas de Nárnia. Você vai se surpreender como seus filhos vão entender algumas alegorias mais do que você. E na Crônicas de Nárnia, no 2º livro, Aslan, que é o leão ali que representa Jesus, ele vem cantando enquanto o mundo de Nárnia aparece. É um livro infantil, mas que chama a atenção uma verdade muito profunda que muitas vezes nós ignoramos. Jesus é o Criador. Jesus é por quem as coisas foram criadas. É esse o nosso Jesus, o Jesus a quem nós devemos adorar. Ele é muito mais do que um homem que andou sobre
sobre a terra. Jesus tem a vida em si mesmo e a salvação. Quando foi soprado o fôlego de vida, era Jesus que estava dando vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é o próprio Deus que tem vida em si mesmo. E foi então Jesus que deu vida aos seres. E deu ao homem algo mais. No homem, a vida era a luz dos homens. E aqui nós temos uma verdade muito importante, de que essa vida é a luz dos homens, o que brilha no homem é a luz do Senhor Jesus, do próprio Deus. Existe uma relação dessa luz com o que Gênesis chama de imagem e semelhança de Deus, que nos distingue dos animais. A presença de Deus, a própria vida é a luz dos homens. O que você aprendeu na escola sobre isso? O que você aprende na escola sobre o homem? O homem é um animal. Isso é uma mentira. Isso é uma ideia evolucionista de que o homem é um bicho, é um macaco evoluído. Nós não somos. Com 5 anos de idade, eu disse à minha professora de ciência. Não, 5 anos não, na 5ª série, jamais. Não lembro quantos anos eu tinha. Eu disse à minha professora de ciência: professora, se você veio do macaco, o problema é seu. Eu não vim. Amados, nós somos um ser único. O único ser, a imagem e semelhança de Deus, diferente dos animais. Quando a gente estudar a antropologia, o estudo do homem, do que a Bíblia ensina sobre o homem, a gente vai entender mais sobre isso. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja, a luz e trevas, escuridão, elas não podem coexistir, elas não podem existir ao mesmo tempo. Onde existe luz, é impossível haver trevas. Pois as trevas são a ausência de luz. Só há trevas onde não há luz. E as trevas não podem resistir à luz. Quando você acende a luz de um lugar, seja o seu quarto, seja o templo, você já percebeu aquela mancha escura que fica viajando? Já percebeu? Não tem, né? Não tem. Onde existe luz, não há trevas. Não tem uma treva que fica flutuando. A luz não resiste, a treva não resiste à luz. Pode haver uma sombra atrás de um objeto, e ali a luz não chega. Mas onde ela chega, não há trevas. Mas onde há escuridão, a menor luz ilumina. Agora, João está falando da criação aqui. A gente pode observar, por exemplo, que quando havia trevas na face do abismo, durante a criação, a primeira coisa que o nosso Senhor criou no primeiro dia, haja luz, e houve luz. Mesmo antes de haver sol, a lua e as estrelas, houve luz. Agora, também há um aspecto da luz em oposição às trevas. E as trevas em oposição à luz, como algo a ser combatido. Há um outro livro para crianças, que chama A Luz do Mundo, de um outro autor que chama R.C. Sproul. Também vale a pena ler com seus filhos. Ali ele conta uma história, uma alegoria sobre o Rei da Luz, que ele criava pequenas criaturas a quem ele chamava de luzeiros, que também tinham a luz. Eles refletiam a luz do Rei da Luz. Mas aconteceu que os pequenos luzeiros desobedeceram ao Rei da Luz e passaram a viver em trevas
em um lugar que foi se tornando cada vez mais terrível. Conhece uma história parecida? Até que um dia nasce um luzeiro com luz própria. E eles viram o bebê, e quem viu aquela luz passou a ter luz em si mesmo, passou a refletir aquela luz. Porque o Rei da Luz enviou o seu Filho para ser a luz do mundo nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. E essa história de criança reflete o que Deus faz conosco através do Senhor Jesus. A luz veio ao mundo. As trevas não prevaleceram contra a luz. Também pode significar que elas não compreenderam ou não aceitaram a luz. O que, num certo sentido, tem a ver com o que foi dito também, com o que será dito depois. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E nesse sentido, a gente pode entender que desde o pecado, desde Gênesis 3, o homem está naturalmente em trevas. Ele não tem mais a luz da presença de Deus. A imagem e semelhança de Deus está manchada pelo pecado. Então o homem tem necessidade de ter a luz do Senhor Jesus. João 3, 19 a 21 diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus tem vida em si mesmo, e assim como ele soprou nas narinas de Adão, para que ele viesse a ter vida, é ele quem dá vida ao homem perdido. É ele quem pode trazer à luz de volta aquele que está dominado pelo pecado. Mas os homens não querem isso naturalmente. Eles não aceitam, eles não compreenderam. Eles querem as trevas porque eles querem esconder aquilo que eles são. É mais ou menos como ir ao médico, né? Eu não quero ir para o médico. Eu sei que ele vai ver um monte de problema. Vai querer me tratar. Vai querer fazer um monte de exame. Aí ele vai me dar remédio. Vai me dar um tratamento que eu tenho que seguir. Eu não quero ir para o médico. Mas é a melhor coisa para um doente. Aliás, alguém disse que não veio para os sãos, mas para os que precisam de médico. O Senhor Jesus disse isso. A luz de Cristo tira o homem das trevas, da falta de entendimento espiritual. 2 Coríntios 4, 3 a 6 diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A situação do homem natural é de cegueira espiritual. Ele está cego em relação ao entendimento do Evangelho. O Evangelho é loucura para ele. O cego é alguém que não tem a capacidade de processar a luz que entra pelos olhos. E logo, o cego espiritual é aquele que não tem a capacidade de processar a luz das coisas espirituais. E por isso que a gente precisa que os nossos olhos do coração sejam abertos. Efésios 1, 15 a 18, Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Jesus é quem pode capacitar o incrédulo a enxergar a luz, para que tenha entendimento espiritual sobre a sua própria situação de caído diante de Deus e o tornar consciente da necessidade que ele tem da luz no Senhor Jesus. Você tem consciência da situação natural sua diante de Deus, de quem você é, se não fosse o Senhor Jesus? Será que você pensa que lá no fundo você é bonzinho? Lá no fundo você pensa que você é uma pessoa boa, que Deus fez um bom negócio quando salvou você? Amados, Deus ama maus negócios. Ele não nos compra porque a gente é bom. Ele nos compra apesar de quão terríveis nós somos. E se você tem alguma dúvida disso, pense, lembre só os seus pensamentos durante o dia de hoje. Será que você gostaria de pegar os seus pensamentos e colocar aqui no telão para todo mundo ver? Está tudo certo se a gente fizer isso? Ou os seus pensamentos revelariam quem você é? Eu não quero os meus pensamentos lá. Deus nos salvou porque Ele é bom e não porque nós somos bons. Romanos 3, 10 a 18 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víboras está em seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Amados, ele está falando de nós. Nós somos isso aqui. Veja, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós, sem Jesus, somos isso aqui. Você reconhece isso? Esse é um retrato de todo homem que não tem a Cristo como Salvador. Todos nós estivemos nessa situação e ainda estaríamos. Ou será que você ainda está? Não fosse a graça e a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Você reconhece isso, irmão? Porque se você não reconhece isso, a ceia não faz sentido para você. Quantas pessoas vivem à sua volta todos os dias e que estão cegas do Evangelho? E você recebeu a luz. O que a gente deve fazer então em relação a elas? Pregar a luz, chamá-las para a luz, para a glória de Deus. Certamente orar por elas, trazer o nome delas para que nós oremos por elas, mas também pregar o Evangelho, mostrar as trevas do pecado e como ele afeta tudo na nossa vida e como nós precisamos da luz de Cristo para nos tirar das trevas que a gente vive. Jesus não é apenas o Criador de todas as coisas. Paulo nos chama a atenção ao fato de que o próprio Senhor é o sustentador de tudo que existe. Colossenses 1, 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Amados, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós anunciamos a Cristo, nós estamos anunciando aquele que mantém o universo funcionando. Se Jesus piscar, tudo se desfaz. É Ele que sustenta. Você enxerga o seu Senhor como aquele que sustenta todas as coisas. Porque se Deus é aquele que sustenta todas as coisas, o que é para Ele a sua luta de todos os dias? Será que Ele não pode te capacitar com a sua luta do dia a dia? Se Ele sustenta cada uma das estrelas no seu lugar, se Ele mantém a distância da Terra para o Sol, para que a gente não seja nem torrado e nem congelado, se Ele mantém todo um esquema do nosso sistema solar para proteger a Terra de coisas que vêm de fora do sistema solar, é Ele que mantém. É por isso que Ele transformou água em vinho, para transformar água em vinho para Jesus. Ressuscitar Lázaro. Lázaro, vem para fora. Eu já chamei 300 e não sei quantos bilhões de estrelas pelo nome, e hoje todos me atenderam, agora vem para fora. Eu sei que tudo isso que eu estou dizendo pode parecer muito teórico. E você pode estar pensando assim, afinal o que isso tem a ver comigo? Eu quero pensar em coisas bem práticas. A Ibre recebe e receberá ensino da palavra de Deus. Amados, você tem a consciência da sua responsabilidade de responder ao ensino bíblico como uma responsabilidade diante desse Deus. Quando você e eu decidimos pecar, você e eu temos a consciência de que é contra esse Deus que a gente está fazendo isso. Isso deveria encher a gente de terror. Deus não é um velhinho sentado numa cadeira com barba branca. O Senhor Jesus não é um bebê numa manjedoura. Ele não é um homem pendurado numa cruz. Jesus é o sustentador de todas as coisas, o reto juiz, aquele por quem tudo veio a existir e aquele que há de julgar vivos e mortos. Isso torna ainda mais incrível o fato de que Jesus veio ao mundo. Isso combate mentiras pregadas sobre o Senhor Jesus, de que Ele foi criado por Deus, de que o Senhor Jesus não é Deus, de que o Senhor Jesus é apenas um profeta, mentiras pregadas pelo Testemunho de Jeová, pelos muçulmanos e outros. Nós servimos um Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo, todos eternos, todos divinos, todos parte da mesma natureza, da mesma coisa, da mesma substância. E o Senhor Jesus, que nós vemos no Evangelho, é o mesmo que estava no Gênesis, quando Deus disse, façamos o homem, façamos Pai, Filho e Espírito Santo. E é esse Jesus, rejeitado pelos judeus, como veremos, e o mesmo que soprou as narinas de Adão, e rejeitado pelos homens até hoje. Você adora Jesus,
dessa forma. Você tem a consciência de Jesus dessa maneira. Quem é Jesus? Jesus é Deus que existe desde a eternidade. Jesus é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Jesus é a fonte de vida e luz. Jesus é aquele que vence as trevas. Amém? Amém? Amém. Como isso afeta a nossa adoração? Nós devemos, como igreja, reconhecer Jesus como supremo sobre a criação. Nós devemos reconhecer que adorar a Deus inclui reconhecer a divindade de Jesus. Nós devemos buscar uma vida piedosa e santa por amor a Jesus, como Deus eterno e Criador de todas as coisas. E nós devemos cantar e orar, demonstrando a realidade das divindades de Cristo, coeterno com o Pai e o Espírito. Jesus Cristo é Deus, o meio divino da criação, salvação e a revelação de Deus para a humanidade. Vamos orar. Senhor, como o Senhor é enorme, como o Senhor é fantástico, como o Senhor é incrível, como o seu Filho é poderoso. Ajuda-nos, Deus, que essas verdades sejam realidade para nós todos os dias. A realidade de que o seu Filho que esteve aqui é o sustentador de todas as coisas. Pai, isso é maravilhoso demais para nós. Quando o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, era esse Senhor que o Senhor enviou. E o Senhor esteve aqui andando. E as pessoas desprezaram o Criador e cuspiram no seu rosto. E nós cuspimos no teu rosto todos os dias com o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor. Humilha-nos, Senhor. E dá-nos sua graça para lutar contra o pecado. Porque somente pela tua luz, Deus, é que a gente pode lutar contra o pecado. Senhor, dá-nos consciência quando a gente estiver diante de uma tentação, qualquer que seja, de lembrar que o poder que criou e sustenta todas as coisas está à nossa disposição para vencermos o mal. Que a riqueza do seu poder, da sua graça, está conosco. Puxa vida, Senhor. Como nós somos fracos e sem vergonhas. Por muitas vezes tolerarmos o pecado. Ajuda-nos a não tolerar o pecado. E por amor do Senhor, ajuda-nos a combater o pecado na nossa vida pessoal. E ajuda-nos a combater o pecado no corpo. Ajuda-nos a combater o fermento que leveda toda a massa. Por amor do Senhor Jesus, aquele que é o Criador, que existe desde sempre, que habitou aqui, morreu, mas ressuscitou e hoje sustenta, continua sustentando todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos em nome do teu Filho Jesus.